Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 19, 16. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E ele lhe respondeu: Porque me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas, ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter uma pequena palavra de oração. Senhor Deus, que a meditação dos nossos corações seja agradável a ti, Senhor nosso Deus. Tu usas a tua palavra e somente ela para ferir os nossos corações e chegar onde tu queres que ela chegue. Senhor, usa o teu servo para a tua glória. Te damos graças, Senhor, porque por 34 anos depois a tua palavra continua a ser pregada neste lugar. E desejamos que isso continue a ser uma verdade e uma realidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu vou ler uma citação, um testemunho de uma jovem jornalista bastante conhecida, chamada Michelle Manetti. E ela diz o seguinte: Aos 28 anos, eu penso na morte muitas vezes. O que me surpreende é que isso não acontece em alturas peculiares. Nunca quando existe turbulência no avião ou quando estou a fazer algo perigoso. Eu penso na morte quando estou feliz. Como no outro dia, eu estava a andar de moto com o meu namorado e estávamos a rir tanto, de uma coisa tão tola. E de repente, vindo não sei de onde, eu tive um momento em que percebi que o riso, o sorriso, a respiração iria parar. Um dia eu iria simplesmente cessar de existir. O que me assusta não é tanto como eu vou morrer, apesar de poder imaginar vários cenários e ficar assustada por isso. É mais o medo do que acontecerá depois. Eu irei para o céu. Serei reencarnada? Morrerá o meu espírito juntamente com o meu corpo? Começo a ficar doente quando penso nesta última hipótese. O meu coração bate mais forte e consigo sentir o sangue correr nas minhas veias. Isto é um relato bastante cru, um relato bastante honesto, de alguém que não é crente, alguém que não crê em Deus, mas que ainda assim percebe que existe uma ânsia dentro dela que ela não tem, para a qual ela não tem resposta. De facto existe falta de propósito, existe algo que ela ainda não conseguiu alcançar. E não é nas alturas, como ela diz, não é nas alturas de turbulência de avião, não é nas alturas da dificuldade da vida, não é nas alturas de enfrentar aquilo que parece que é inevitável. É precisamente nas alturas de felicidade. Quando ela percebe e é cometida de pensamentos que aquela felicidade terá um fim, aquele riso terá um fim, a respiração terá um fim. Este testemunho desta menina, desta jovem, é um testemunho que tem acompanhado o ser humano ao longo de milénios. É um problema, é uma questão que não é uma questão psicológica, embora a psicologia possa ajudar a responder perguntas de onde estou, porque estou aqui, para onde vou. Não é uma questão inerentemente filosófica,
Apesar de filósofos, durante milénios, tentarem responder a estas mesmas perguntas e fazerem disso o seu próprio ganha-pão, porque é responder a estas perguntas que eles fazem a sua filosofia e compõem a sua filosofia. Isto é uma questão espiritual. Isto é uma questão, acima de tudo, espiritual. E o que nós vemos aqui hoje, neste pequeno trecho que nós vemos, é que um homem, um jovem, numa outra cultura totalmente diferente da nossa, num outro ambiente totalmente diferente do nosso, com, digamos, anseios culturais totalmente diferentes dos nossos, sem tecnologia, se conseguem imaginar os mais jovens num mundo sem tecnologia, sem casas como nós temos hoje, sem carros como nós temos hoje, sem a cultura em que nós vivemos e sem estes anseios culturais que nós vivemos, com as mesmas perguntas, exatamente. A mesma pergunta de: será que, para onde? Eu quero chegar lá, eu quero esse céu, eu quero essa vida eterna, eu quero esse reino dos céus. É isso que nós vemos neste jovem. E talvez também nós façamos essas mesmas perguntas. Talvez nós já as tenhamos respondidas, eu espero que sim. Mas talvez nós ainda façamos essas perguntas. Sejamos nós pessoas que nunca entraram, nunca se alinharam com uma narrativa cristã. Sejamos pessoas que já se alinharam porque nasceram no meio cristão, porque conhecem cristãos, porque sabem o que dizer, mas ainda assim vivem de uma forma sem resposta a estas perguntas. E este era um jovem que parecia que vivia nesse meio todo, mas não tinha a resposta para essas perguntas. Ele queria o céu, ele queria a vida eterna, ele queria receber esse propósito final, mas ainda não tinha lá chegado, apesar de tudo. Vamos ver primeiro quem é este jovem. Então, o mais interessante nesta personagem que aqui aparece é uma personagem que, como esta menina, está a pensar na vida eterna no auge do seu trabalho, no auge da sua vida, no auge daquilo que era o seu status. Não é uma pessoa pobre, não é uma pessoa com dificuldades, não é uma pessoa com problemas que está à procura da vida eterna. É alguém que não é alguém que está no poço, é alguém que está lá em cima. Vejamos quem é este homem. Diz o versículo 16: aproximou-se dele um jovem e lhe disse. Em primeiro lugar, este homem era jovem. Era um homem jovem. E nós conhecemos o otimismo da juventude. Já passámos por lá alguns. Desculpa. Alguns de nós já passámos por lá. Alguns estamos lá. Eu digo estamos não porque estou lá, mas porque me lembro, talvez é mais recente do que alguns. E nós conhecemos este otimismo, esta força, estes planos. Nós sabemos o que é que... Nós olhamos para o futuro e desenhamos, não é? Vai ser assim, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, ou eu vou conseguir alcançar isto, eu faço planos. Então ele tem esta força, o jovem tem isso, ele está nesse auge da força. Este é um jovem que chega junto a Jesus, cheio de possibilidades, cheio de energia, a perseguir os seus sonhos. Ele era jovem, mas não era apenas jovem. Em Lucas, porque este relato é relatado em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos evangelhos chamados sinóticos, em Lucas nos diz que este homem era importante, era um jovem importante, era um jovem de prestígio, era um jovem que tinha chegado lá, era um jovem que tinha ganhado respeito, que era poderoso, que era reconhecido. E hoje em dia isso pode aparecer de várias formas. Não é preciso ser um jovem reconhecido na política ou em outras esferas. Hoje em dia, os próprios meios de redes sociais e aquelas coisas fazem dos jovens conseguir granjear respeito, conseguir granjear fama, conseguir granjear poder para si mesmo, influência para si mesmo. Este é um jovem, então, popular, é um jovem poderoso, mas para além disso, é um jovem também, diz-nos a passagem, rico. Um jovem influente, rico. É um jovem rico. Todos eles dizem isso. E não é normal neste tempo uma pessoa tão jovem ter tanta riqueza. Tinha muitas propriedades.
Ele percebe que a riqueza o consegue colocar nos círculos certos, com os amigos certos, consegue lhe dar aquilo que ele quer. Então ele é um jovem, poderoso, importante, rico, e não só jovem, poderoso, importante e rico, é também espiritual. É um jovem que busca o espiritual, que busca ou seguir os mandamentos, que busca cumprir escrupulosamente os mandamentos. Mas ainda assim, imaginemos, estamos a falar de alguém que diríamos está no auge da sua vida. Não só a sua vida de jovem, mas a sua vida de dinheiro, monetária, a sua fama, a sua importância, a sua espiritualidade. É alguém que está no auge. Mas ainda assim é alguém tremendamente inquieto quanto à sua alma. É alguém que não tem resposta. É alguém que vai ter com Jesus. É alguém que precisa de obter resposta. E a minha pergunta é se tu estás aqui também nesta situação. Se tu estás aqui nesta situação de, aparentemente, ter tudo resolvido na tua vida. Não estou a falar só para os jovens. Não estou a perguntar se é jovem, se não é jovem, se tens poder, se não tens poder, se tens riqueza, se não tens riqueza, ou se até é espiritual ou se não é espiritual. A pergunta é se aparentemente tens tudo resolvido na tua vida, mas por dentro não. Quantos são os relatos que nós conhecemos de pessoas que têm fama e que põem termo à sua vida? E nós ficamos totalmente chocados. Porquê é que ficamos totalmente chocados? Porque aparentemente essas pessoas tinham tudo resolvido. Aparentemente essas pessoas tinham aquilo que nós mesmo desejamos. Nós queríamos ter a vida deles. Nós queríamos ter o poder deles. Nós queríamos ter a riqueza deles. Nós queríamos ter a juventude deles. Mas parece que isso não resolveu nada na sua vida. Parece-me que o desejo e o anseio manteve-se. E este jovem é um jovem assim. E a minha pergunta é se tu estás aqui assim. Se mesmo que tenhas tudo aparentemente resolvido na tua vida, ainda assim desejas, anseias por algo mais. E se tu estás assim, eu digo-te que isso é completamente normal. Totalmente normal. Porque todos nós, sem exceção alguma, fomos criados com esse propósito. Todos nós temos dentro de nós este propósito criador. Fomos criados desta forma para desejar algo mais, para desejar ser completos, para desejar sermos reconectados, para desejarmos algo que nós não conseguimos encontrar naquilo que aparentemente a vida nos tem para oferecer. Todos nós desejamos isso. E de nada vale o dinheiro que nós podemos acumular, de nada vale a fama que nós podemos acumular, de nada vale a beleza e os produtos de beleza que nós podemos ter em casa, de nada vale isso. Porque ainda assim vamos continuar irresolvidos na nossa vida. Nós fomos criados para isso. E como qualquer coisa criada, só encontra o seu propósito dentro daquilo que é o propósito do seu Criador. Este é um jovem que tem tudo, aparentemente, mas deseja ainda alguma coisa. Também há outro homem nas Escrituras que também foi exatamente assim. Esse homem chamava-se Salomão. Salomão teve tudo. Salomão, para quem não conhece a história, Salomão foi filho de Davi, foi um rei que pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor lhe deu sabedoria, e não deu só sabedoria, com a sabedoria veio tudo o que este mundo tem para oferecer. Veio riqueza, veio poder, veio influência até política, vieram mulheres. Este homem escreve um livro chamado Eclesiastes e diz assim, logo no início do livro: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é vaidade. Ou tudo é inútil. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Eu tenho visto tudo. Tudo o que está debaixo do sol eu tenho visto. E tudo é inútil. Eu corro para aqui, eu corro para acolá. Já tentaram apanhar o vento? Já tentaram apanhar o vento? Não conseguimos apanhar o vento. Por muito que hajam aldrabões que o tentem vender em frascos. Não conseguimos apanhar o vento. O vento é impossível de alcançar, de agarrar. E aquilo que a vida nos tem a oferecer, por muito bom que seja, por muito desfrutar que isso traga à nossa vida, no final de contas é correr atrás do vento. É tentar agarrar coisas que não conseguem ser agarradas. Mas realcemos uma coisa neste rapaz. Apesar de ter tudo, ele foi ter com a pessoa certa, fez a pergunta certa, obteve a resposta certa
contudo teve uma reação errada. Mas ainda assim fez tudo isto e percorreu todo este caminho. Primeiro, ele foi ter com a pessoa certa. No versículo 16, lemos que aproximou-se dele, ou aproximou-se de Jesus, um jovem. Ele aproximou-se de Jesus. Em Marcos até lemos mais dramatizado. Marcos tem esta capacidade de nos dar aqueles pormenores, quase nos colocar lá dentro. Marcos nos diz que ele correu até Jesus, se jogou aos pés de Jesus e lhe disse: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele procurou a única pessoa que lhe podia dar esta pergunta, ou responder a esta pergunta. Ele procurou a pessoa certa. E se, mais uma vez, estás aqui hoje à procura ainda desta resposta para a pergunta da tua alma, se estás aqui hoje, só Jesus te pode dar essa resposta. Só Jesus pode responder a isso. Pode não ser a resposta que tu queres ouvir, mas é a resposta que tu precisas de ouvir. E deixem-me dar aqui um apontamento. Mesmo tu, e agora falo para os jovenzinhos que nascem na igreja, com aspas muito grandes. Mesmo os jovens hoje, que nascem na igreja, não é? Temos aqui várias crianças, alguns já jovens, alguns jovens adolescentes, outros jovens adultos. Mesmo vocês, que automaticamente sentem esta necessidade, porque sentem a necessidade de ver respondidas essas perguntas. Quem eu sou? De onde é que eu vim? Para onde eu vou? Eu desejo esse algo mais. Aquilo que eu vos tenho a dizer e aquilo que a palavra de Deus diz é que, por muito que os vossos amigos tenham aparentes respostas a isso, por muito que eles tentem camuflar este vento como algo muito bom, eu posso vos dizer que, por muito que corram por aí, podem dar uma vida a correr por fora. A única resposta encontra-se em Jesus. E só Jesus. Ele é a pessoa certa para buscar esta resposta. Estes verdadeiros anseios, eles podem ser encontrados em Jesus, ou a resposta para os anseios. Não fujamos, não evitemos, não ignoremos. Jesus pode dar a resposta, e este jovem foi à procura em Jesus, para lhe dar a resposta. E ele chega lá e faz esta pergunta certa. Digamos, não é uma pergunta bem certa, por causa dos seus pressupostos, mas faz a pergunta certa porque ele apresenta o seu anseio. Ele diz: bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Claro, ele parte aqui de um pressuposto errado. É o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Nada do que ele possa fazer pode ser suficiente para herdar a vida eterna. Ainda assim, ele chega a Jesus com o anseio certo e apresenta o anseio certo, apesar de com palavras erradas. Ele não vem à procura de Jesus, como se calhar muita da multidão que está atrás, por cura para a sua saúde, ou por mais bens materiais, para ver as suas necessidades saciadas. Ele vem e apresenta o seu anseio. Ele apresenta o anseio da sua alma. E sabem, muitas vezes, esta pergunta, e se calhar alguns poderão estar aqui a pensar assim: eu nunca fiz essa pergunta, nunca tive este momento, esta epifania de fazer estas perguntas tão profundas acerca do propósito e para onde eu vou e qual é o propósito de eu estar aqui. Eu posso vos dizer que o diabo é muito capaz nisto, de nos camuflar e fazer calar essa voz. Apesar de tu a fazeres, ele é bem capaz de tentar camuflá-la o máximo possível. Sabem, eu li um livro muito interessante, chamado A Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu? É do C.S. Lewis. Um livro fantástico. E ele ironiza acerca daquilo que é o trabalho do diabo. No fundo é um diabo e o seu aprendiz, ou um demónio e o seu aprendiz, a falarem e a trocarem cartas, no tempo em que se trocavam cartas, acerca do trabalho do demónio na vida de uma pessoa. Eu fiz isto e ele reagiu assim, eu fiz assim e ele reagiu assim. E usando a ironia, nos mostra como nós devemos lutar contra a tentação. E é interessante que uma das coisas e um dos trabalhos mais importantes do demónio, no livro, é fazer distrair essa pessoa das perguntas importantes a fazer. E sabem como é que o diabo distrai? Hoje em dia vivemos num mundo de distrações. Nós temos o nosso trabalho, que nos ocupa cada vez mais tempo.
Nós temos os nossos hobbies, nós temos a nossa família. Sim, porque Ele usa até coisas boas. Encontrar um tempo, Ele até nos arranjou uma tecnologia para termos na mão e nos distrairmos a toda a hora. Às vezes dentro do trabalho, às vezes fora do trabalho, em todo lugar e em toda a hora, seja na casa de banho, seja em outro lugar, o telemóvel está sempre presente. A nossa cabeça está em outro lugar, sempre noutro lugar. Para quê? Para evitar fazer a pergunta certa. Este rapaz fez a pergunta certa. Este rapaz teve um momento em que parou e pensou: realmente, porquê é que eu estou aqui? O que é que eu posso fazer para chegar lá, a esse propósito maior da minha vida? Ele fez a pergunta certa. Teve este momento de lucidez. E a minha pergunta é: se tu estás a fazer isso, ou andas distraído, ou andas distraído? Porque no fundo, cedo ou tarde irás fazer essa pergunta, e quanto mais cedo a fizeres, melhor. E se for hoje aqui, melhor ainda, porque estás perto de Jesus, a pessoa certa que te pode dar essa resposta. E a verdadeira resposta. Agora, quem procura a pessoa certa e faz a pergunta certa, obtém o quê? A resposta certa. Foi precisamente isso que aconteceu com este jovem. Jesus então responde. O que é que Jesus responde? Primeiramente, ele diz: queres entrar, versículo 17, queres entrar na vida? Obedece aos mandamentos. Jesus apresenta-lhe primeiro os mandamentos, cumpre os mandamentos. E os mandamentos são divididos em duas tábuas, não é? Uma tábua relacionada com o nosso relacionamento vertical com Deus, e a outra tábua com o nosso relacionamento horizontal. Todo ele está interconectado. Mas a primeira, com o nosso relacionamento vertical: não terás outros deuses, não farás imagem de testemunha, não dirás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do sábado, santifica-o para o Senhor. Então há este relacionamento vertical que eu me devo preocupar, a primeira tábua. E a segunda tábua é o relacionamento com os outros. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. É o meu relacionamento com os outros. E Jesus responde-lhe com essa tábua. Jesus diz assim: cumpre os mandamentos. E ele pergunta: quais? E Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isto tem a ver com relacionamentos horizontais, com relacionamentos com os outros. E o jovem rapidamente assume que cumpre tudo isto. Aliás, cumpre escrupulosamente. E cumpre desde a sua meninice. Ele diz: tenho obedecido a tudo isso. O que é que ainda me falta? Desde a sua meninice ele tem cumprido, ele procura alcançar, ele tem cumprido, ele tem buscado cumprir, não amar o outro, amar ao próximo, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, tudo isso ele tem cumprido. O que é que ainda falta? Parece que ainda falta alguma coisa. Esta ideia que ele tem é a ideia de mérito pessoal. Foi assim que ele começou a pergunta. O que é que eu posso fazer para herdar? A ideia de mérito pessoal que está arraigada nos nossos corações. É a ideia que nós podemos ganhar a nossa salvação. É a ideia que nós já cumprimos o nosso propósito. É a ideia que basta parar e olhar para dentro de nós, e dentro de nós conseguiremos chegar lá. Como que um cartão continente. A gente acumula pontos, que é para depois usufruir. E no fundo, não é nada disso. Nós não merecemos, nós não podemos fazer nada para alcançar a vida eterna. Tudo o que podemos fazer, nada disso será suficiente, nunca será suficiente. Nunca aquilo que podemos fazer e alcançar será suficiente. E isto dizemos, até porque estamos neste contexto, um contexto bastante católico romano, é a maior falha da teologia católica romana. Porque falem com uma pessoa que seja conhecedora do catequismo e de todas estas coisas. No final das contas, eles não têm a certeza da salvação. Mesmo as pessoas que cumprem escrupulosamente a lei. Mesmo as pessoas que cumprem escrupulosamente o calendário. Porque existirá ou poderá existir algum ponto, de um subponto que eu não cumpri. Tudo isso eu já fiz, diz o jovem. Tudo isso eu fiz. O que é que me falta ainda? E no fundo é isso que eles vão responder. Tudo isso eu fiz. O que é que me falta ainda? Mas não são só eles. Cada um de nós nasce com esta propensão de achar que pode ganhar a vida eterna por nós mesmos.
se a nossa vida é construída dessa forma, como é que nós sabemos se já alcançamos? Como é que nós sabemos se já chegamos? Como é que nós sabemos que já é suficiente, que já não é preciso mais? Então Jesus completa. Jesus disse, sim, tu reconheceste o problema, o primeiro, que é perceber que por ti mesmo não vais conseguir alcançar a vida eterna. Isto é, tu cumpriste isso tudo. Ainda estás à procura de algo mais para te confirmar a salvação. Então, olha o que eu te digo. Diz o versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele perguntou, Jesus respondeu. E o meu desafio para vocês hoje é que façam as perguntas certas à pessoa certa. Mas fazer as perguntas à pessoa certa implica estarmos preparados para receber a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus é esta. Aqui está o que te falta. Eu creio que o dinheiro é o teu Deus. Eu creio que o dinheiro usurpou o lugar que me é devido. Eu creio que tudo isso tu achas que cumpres, então vamos tratar da primeira tábua. Vamos tratar deste relacionamento comigo. Vamos tratar deste relacionamento vertical. Então vai, pega no teu Deus, destrói o teu Deus e segue. Então vai, muda a tua mente, muda aquilo para o qual tu vives e segue-me. É isso que é arrependimento. Arrependimento até na própria etimologia da palavra. Arrependimento significa mudar a mente. Mudar a mente. E o que é que significa mudar a mente? Significa mudar aquilo para o qual nós corremos. Mudar o centro do nosso ser. Mudar exatamente aquilo que nos faz perseguir, aquilo que perseguimos. Mudar, tirar-nos a nós do centro e colocar lá o Senhor. Jesus não diz isto a outras pessoas para vender tudo o que tem e depois seguir. Ele diz-lhes a este homem porque identifica neste homem o dinheiro como aquilo que rouba o lugar de Deus. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. O caminho é arrepender e crer. É olhar para Deus de uma forma diferente. É olhar para aquilo que é colocado no lugar de Deus, tirar isso, largar isso fora, colocar Deus no centro e seguir o Senhor. Sabe que existia um outro jovem também aparentemente rico. Um outro jovem cumpridor da lei, um cumpridor escrupuloso da lei. Um outro jovem que se dizia ser hebreu dos hebreus e, quanto à justiça, irrepreensível. Este jovem Jesus encontrou-se com ele e mudou-lhe a mente, mudou-lhe o coração, mudou-lhe aquilo que estava lá dentro. Ele arrependeu-se. Isso significa mudar a mente, mudar o seu coração, mudar o que está lá dentro. E esse jovem, depois, lá em Filipenses, escreve uma carta à igreja em Filipos e diz assim: o que para mim era ganho, eu reputei como perda. Isto é mudar a mente. Porque aquilo que eu perseguia, aquilo que eu buscava, aquilo para o qual o meu coração estava virado, agora olho para isso, isso é lixo. Isso não é nada, de nenhum valor. Agora eu busco coisas mais excelentes. Eu busco conhecer a Jesus Cristo. A excelência do conhecimento de Jesus Cristo. As coisas que ele antes valorizava, não valoriza mais. Tudo o pedigree, todo o currículo, tudo aquilo que fazia dele um grande homem, agora não vale nada. Agora o que vale é Jesus Cristo. E é isto que Jesus, é este desafio que ele faz a este jovem. É um desafio difícil. É um desafio bem difícil. Mas é a resposta que Jesus dá, a resposta certa, para encontrarmos o nosso propósito, para encontrarmos aquilo para o qual nós fomos criados. Aquilo que nós verdadeiramente precisamos é tirarmos-nos do centro e colocar lá Cristo. É mudar a nossa mente, arrepender-nos, mudar a nossa mente, arrependermos do nosso pecado e lá colocar Jesus Cristo, lá no centro. E como é que este jovem reagiu então? Este jovem reagiu da maneira errada. Foi à pessoa certa, fez a pergunta certa, obteve a resposta certa e reagiu da maneira errada. Diz o texto
que ele foi triste, não é? Diz o versículo 22, mas ouvindo estas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. O jovem estava triste, foi-se embora triste, era dono de muitas propriedades. O seu Deus era o dinheiro e continuou a ser o dinheiro. O seu Deus continuou no lugar onde ele estava. Mas não se enganem, o problema não era o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O dinheiro é um meio. Nós não comemos dinheiro. O dinheiro é um meio para nos dar comida. Nós não nos abrigamos debaixo do dinheiro. O dinheiro é um meio para nos dar uma casa. O dinheiro é um meio. E, portanto, este jovem não viu o dinheiro como um meio, mas viu o dinheiro... Aliás, ele viu o dinheiro como um meio, mas um meio de se adorar a si mesmo, de se agradar a si mesmo, de trazer bênção para ele mesmo, de trazer um foco para ele mesmo. O dinheiro era um meio para ele mesmo. Ele estava no trono. Ele queria ser servido. E aquilo que Jesus lhe tinha dito era que para herdar a vida eterna, para entrar na vida eterna, para alcançar o propósito para o qual ele foi feito, ele precisava de colocar Jesus no centro. E para colocar Jesus no centro, nós temos que tirar aquilo que está no centro, aquilo que nos faz não adorar ao Senhor. Isso é tremendamente difícil. Porque são duas coisas mutuamente exclusivas. Nós não podemos adorar-nos a nós mesmos e adorar a Cristo. Nós ou adoramos uma coisa ou adoramos outra coisa. Não podemos estar a tentar compactuar as duas coisas. Sabem, o dinheiro não é um problema. Tanto é que nós, ao longo da história, temos visto muitas pessoas com muito dinheiro, mas tementes ao Senhor, que abençoaram imensas pessoas. Algumas deram tudo o que tinham, algumas mantiveram-se nas suas posições, onde eles ganhavam dinheiro, mas sempre o canalizavam para a obra do Senhor, para a bênção dos outros, para a alimentação dos pobres, com qualquer outra coisa. Era um meio para quê? Para glorificar ao Senhor. Minha pergunta é, se hoje, tu no trabalho, hoje não, amanhã, de manhã, chegam ao trabalho e o vosso patrão, ou para quem é patrão, tem que ser o cliente, não é? O vosso cliente, ou o vosso patrão, chega e diz assim, tem aqui um bónus chorudo, um bónus que vocês nunca pensaram em ter. Está aqui, é para ti. Podes fazer dele o que quiseres. A minha pergunta, e falamos de um bónus mesmo chorudo, daqueles bónus que nós dizemos, é lá, não posso se calhar não trabalho mais o resto da vida. O que é que vocês iriam fazer com o dinheiro? Aquilo que está dentro do vosso coração irá ditar a forma como vocês usam o vosso dinheiro. Ou quem está dentro do coração ditará a forma como nós usamos o dinheiro. Não quer dizer que nós usemos o dinheiro tudo para os outros e nada para nós. Para a bênção da nossa família, para alguma coisa. A pensar em nós, ou no futuro dos filhos, ou qualquer coisa assim. Não estou a falar disso. Mas será que olhariam para esse dinheiro de uma forma totalmente egoísta? Olhariam para esse dinheiro de uma forma totalmente desprovida de amor a Deus e ao próximo? Porque se isso for verdade, se vocês refletirem e pensarem assim, eu ia usar esse dinheiro para vender a minha casa, ou dar a minha casa a alguém de lá da família, e fazia uma mansão para mim mesmo. Comprava carros e carros. E ia viajar. E nunca mais teria de trabalhar o resto da vida. Se pensarem só em vocês, no coração ainda operam muito convosco no centro. Aquilo que Jesus está a pedir é algo radical e difícil. Que é, percebe como tu tens tudo emprestado e tudo deve ser usado para a bênção dos outros. Percebe que quando eu assumo o centro, eu assumo o centro. Percebe que a forma como as coisas que a vida te dá, as coisas que a vida te dá, as coisas que tu tens, tudo isso se pode tornar um meio de te adorar a ti mesmo. Portanto, liberta-te disso, arrepende e coloca-me no centro. E só assim cumpriremos o verdadeiro propósito da nossa vida. O verdadeiro propósito, mais uma vez, não é servirmos a nós mesmos. Porque ao longo da história, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm muita fama, pessoas que têm muita beleza e juventude,
não vêem propósito na sua vida, põem termo à sua vida. Não nos enganemos. Lucas diz que este jovem saiu contrariado com a resposta e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus não correu atrás dele. Notaram isso? E nós podemos pensar, Jesus, isso foi pouco amoroso. Uma das coisas que mais surpreende nesta passagem nem é o jovem ir-se embora. É Jesus não fazer nada e não correr atrás dele. Mas sabem que Jesus, Ele não engana. O trabalho de Jesus, a missão de Jesus não é enganar. A missão de Jesus é dizer, é isto. Queres-me seguir? Segues-me. Mas é comigo no centro. Queres encontrar verdadeiro propósito? É isto. É comigo no centro. Podes ter pouco e terás pouco. Podes não ter fama, podes nem ser conhecido, mais do que a tua família. Mas comigo no centro tu encontrarás verdadeiro propósito. Nós podemos ter tudo, sem Jesus não temos nada. Podemos não ter nada, mas sem Jesus, mas com Jesus nós temos tudo. Tudo. E Jesus então termina e conclui. Conclui aqui com esta conversa. É uma conversa interessante. Uma conversa interessante, todos os três evangelhos falam desta conversa com os seus discípulos. Diz o versículo 23 que Jesus, depois do jovem ir embora, ele disse aos discípulos, outras passagens até dizem que ele fitou os olhos nos discípulos e disse-lhes, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Mais uma vez, a riqueza não é o problema. Nós temos casos de homens muito ricos na Escritura que seguiram a Jesus. José de Arimateia, que é até bem contextual, era um deles, que ofereceu túmulo a Jesus. Tinha dinheiro para isso. Ofereceu túmulo a Jesus. Mas Jesus olha para eles e diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É interessante esta imagem que Jesus usa. Porque, primeiro, naquela cultura, aqueles que eram abençoados monetariamente eram pessoas, ou aqueles que tinham muito dinheiro, eram pessoas abençoadas por Deus. Eram vistas como pessoas muito abençoadas por Deus. As mais abençoadas eram aquelas que tinham mais posses. E depois, ao ver aquilo, não é? Se este que é mais abençoado por Deus não pode entrar no reino dos céus, Jesus ainda traz uma impossibilidade. Ele diz, é como um camelo entrar no fundo de uma agulha. E ele não estava a falar de uma forma metafórica, ele estava a falar de uma forma real. É possível um monstro daqueles passar no fundo de uma agulha. Para mim até uma linha é difícil passar no meio da agulha. Não consigo, é difícil meter a linha. Quanto mais um camelo. É difícil. É muito difícil. Aliás, é impossível. Tanto é que os discípulos responderam. A resposta deles foi de perplexidade. Versículo 25. Quando os seus discípulos ouviram isto, ficaram extremamente admirados e perguntaram, quem então pode ser salvo? Se eles não podem, se é impossível para eles, quem então pode ser salvo? Então Jesus fixa o olhar neles, diz o versículo 26, e responde, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Sim, a salvação é um ato impossível. Mudar este coração parece-nos impossível. Nós pensamos no dinheiro todo que receberíamos e pensamos, é impossível alguém pensar nos outros quando recebe essa quantia choruda. Sim, é impossível. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. O que é impossível de retirar de dentro, arrancar de dentro, é possível ao Senhor. É possível a Deus. E como é que é possível? Esta é a beleza do Evangelho. É que Jesus faz do impossível possível. Há bocado falámos de um jovem fariseu, um jovem cumpridor da lei, que disse, tudo o que eu tenho é perda. Deixem-me falar-vos de um outro jovem. Porque era um jovem. Um outro jovem que tinha muitas riquezas. Tinha tudo o que este universo poderia dar. Ele era Senhor do universo. Ele era dono de tudo. Dono dos céus e da terra. Tudo lhe pertencia, todo o poder, toda a glória, tudo lhe pertencia. Esse
rico, se fez pobre. Fez-se como um de nós. Cumpriu escrupulosamente todos os pontos e subpontos da lei. Não havia nada que ele não cumprisse. Cumpriu tudo. Ele foi até a uma cruz e ali se entregou, se humilhou, se entregou por nós, para que todo aquele que se arrependesse e cresce pudesse ser salvo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Significou que o Todo-Poderoso, rico, abundantemente rico, se fez pobre por nossa causa, para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Este jovem não percebeu isso. Aliás, nós podemos pensar que este jovem fez a escolha certa. Nós até podíamos pensar que este jovem fez a escolha certa, porque pouco tempo depois, aquele que lhe disse, vem e segue-me, estava numa cruz a morrer. Aqueles que seguiam Jesus estavam a correr por todos os lados, cheios de medo. Aparentemente, este jovem, afinal, fez a escolha certa. Permaneceu rico, permaneceu poderoso, permaneceu conhecido, não foi morto, permaneceu com a sua riqueza. Mas sabem, poucos capítulos depois de entrarmos no livro de Atos, Pedro e João respondem assim: prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Do que é que vale a prata? Do que é que vale o ouro? De que é que vale tudo aquilo que nós buscamos? De que é que vale o vento se não o podes agarrar? Mas se tiveres Jesus, tu tens o propósito da tua vida. E falo para todos nós. Sim, para nós que estamos há muitos anos na igreja, para nós que crescemos filhos de pais e mães que amam ao Senhor, para nós que estamos aqui, se calhar pela primeira vez ou poucas vezes cá vimos, para todos. Porque a prata e o ouro de nada valem se não tivermos Jesus. Isso não cumprirá o propósito. Isso não nos dará o propósito. Isso nunca nos deixará satisfeitos. E andaremos, como este jovem, andaremos sempre à procura de mais. Será que foi suficiente? Será que já alcancei? Se tiver Jesus, e no momento em que tens Jesus, Jesus te sussurra ao ouvido: eu sou suficiente. Que o Senhor nos abençoe.